Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Jornada do Franqueado, episódio número 7. É isso aí, estamos caminhando aí para os nossos 10 primeiros episódios, contando os cases de sucesso aqui da franquia de mini mercados que mais cresce no Brasil, a Honest Market Brasil. Eu já estou com um convidado especial aqui, especial porque eu vendi a franquia para ele alguns anos atrás, a gente vai contar essa história aqui no detalhe. E seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, uma honra para mim estar aqui com você. Tá empolgado para esse bate-papo? Pô, claro, sempre. Se tem uma coisa que eu sou empolgado sempre é falar do que a gente lida no dia a dia e principalmente falar sobre a Honest. Para mim é um assunto bem interessante sempre. Show de bola. Bom, tem uma pergunta que eu faço sempre quando a gente começa esse nosso bate-papo aqui, até para poder balizar, né? Tem muita gente que está assistindo aqui a gente que pretende investir no modelo de negócio, está avaliando ou já investiu até franqueado nosso. Então, é importante as pessoas saberem o que você fazia antes, porque as pessoas às vezes estão numa carreira CLT, outros estão empreendendo, outros estão no setor público. Cara, me fala aí, o que você fazia antes de chegar aqui na Honest? Murilo, eu sou formado em arquivologia, que é uma ciência que pouca gente conhece, apesar de existir no Brasil há muitos anos. Repete isso, arquivologia. Eu lembro quando você falou na reunião, eu falei assim, nossa, o que faz um arquivologista? O arquivista, no caso. Mas a gente é muito parecido com a biblioteconomia, né? Então, trabalho com arquivos. Na verdade, a gente gerencia informação no geral. Ou pelo menos quem faz isso gerencia, não é mais o meu caso. E eu era concursado como arquivista numa prefeitura aqui da Grande São Paulo. Já era estável, né? Já tinha passado estágio probatório. Estava ali na minha vida tranquila, né? Eu não gosto de falar de falar de tom jocoso em relação ao funcionalismo público, porque eu vi de perto que tem muita gente que trabalha e gente que não trabalha, e isso acontece em todas as instâncias. Mas eu estava ali na minha zona de conforto já, concursado já há vários anos, efetivo, tranquilo e trabalhando na minha área de formação. Eu era o único que eu fazia em 15 mil funcionários. Caramba! Eu era o único arquivista da prefeitura. Então, apesar de ter um setor com outros funcionários, era o que eu fazia. Então, eu estava lá, mas aí não era aquilo que eu sentia que eu faria por muito tempo. Eu até comentei, eu estaria lá até hoje, tranquilamente, e iria até a minha aposentadoria sem nenhum problema. Mas eu queria dar uma virada, então eu procurei outras coisas e procurei uma franquia e acabei estando aqui. Legal. Eu lembro quando a gente bateu esse papo, você falou um pouco da tua experiência, e principalmente quem está no funcionalismo público, assim, a gente conversa com muita gente que tomou uma decisão, né, de sair. Você vai contar depois um pouco, né, da decisão que você também teve depois nesse meio do caminho. E é interessante, né? O que te fez, né? Eu sempre tento entender a origem, né? O que fez você fazer o movimento de tomar uma decisão, cara, eu vou encerrar isso daqui e vou olhar para uma oportunidade empresarial, para um negócio, para uma franquia, porque para cada pessoa às vezes pode ser uma coisa diferente. No seu caso, você queria mais tempo, você precisava de mais grana, você queria estar com seus filhos. O que mais te motivou em fazer uma movimentação dessa, assim, para começar a buscar uma oportunidade? Assim, começou da insatisfação do momento que eu vivia profissional, porque um pouco ali acomodado. E é muito fácil você ficar acomodado quando você está instável num cargo público. E aí eu comecei a pensar que eu queria estar mais perto de casa. Eu como moro no centro de São Paulo e trabalhava na Grande São Paulo, então tinha um deslocamento muito grande. Isso é um fato. Quando a minha filha nasceu, eu comecei a sentir mais isso, né? Porque eu falei, poxa, eu queria estar mais perto de casa, eu queria ter uma rotina mais flexível. Começou daí. A questão financeira, claro que também é um ponto a se pensar, que eu pensei, porque eu falei, eu posso ter... Quem sabe eu não me dou bem em algum negócio e ali eu posso ter ganhos maiores, eu posso ampliar esse negócio, mas assim, tudo muito no campo das ideias, muito sem exatamente saber o que eu faria. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso mudar, virar esse jogo? Porque eu lembro de uma conversa que eu estava num shopping com a minha esposa e ela falou assim, já deu, né?
esse teu trabalho já deu, não é mais o que você quer. Ela já tinha percebido que você não estava... Porque a gente falava disso, né? A insatisfação aumentando. E eu lembro exatamente no shopping que a gente estava, o corredor que a gente estava, e ela falou, já deu, né? E eu falei, já. Então, vamos trabalhar, vamos pensar em conjunto para como que a gente muda, como que a gente vira esse jogo. E aí, numas férias, alguns meses antes, né, da gente conversar a primeira vez com você, eu vi uma franquia, um estabelecimento de uma franquia, e eu falei, eu acho que isso aqui pode ser o caminho. E voltei para casa, comecei a pesquisar especificamente de um outro ramo. Sim. E vi ali, fiquei vendo os vídeos no YouTube, procurando várias coisas, e vi que não era bem aquilo. Investimento alto, e eu sempre pensava assim que o investimento inicial seria um impeditivo grande para eu dar essa virada com um negócio próprio. Mas aí, quando eu descobri o lance da micro franquia, eu falei, opa, aqui eu me encaixo. Porque eu pude investir um capital que eu tinha, sem me prejudicar, sem fazer uma loucura, claro. Sim. Então, eu pensei, acho que uma micro franquia pode ser o que eu preciso. E aí, eu fiquei alguns meses nessa busca. E eu lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi sobre a Honest. Aconteceu assim, eu estava no meu prédio e pensei, poxa vida, podia ter um mini mercado aqui dentro. Você pensou isso? Pensei nisso, porque eu tinha ouvido falar que já existia, nunca tinha entrado em nenhum. E pensei nisso. E segue o jogo, era num dia de tarde, acho que era um final de semana. E aí eu cheguei, alguns dias depois, e eu não falei isso com ninguém, então nem foi ouvido pelo meu celular, mas alguns dias depois eu abri o UOL e estava lá na capa do UOL uma relação de micro franquias. Sim. E quando eu abri, estava a Honest lá. Legal. Eu vi a Honest e falei, poxa, aí o negócio de mini mercado aí na minha cara. Um sinal, né? Só que aí eu comecei a pesquisar várias empresas, né? A gente não tinha tantas quanto tem hoje, né? Então, fui preenchendo o interesse em diversos sites. Sim. E fui falando com várias e fui afunilando os processos. Seu estudo ali, né? Eu fui ali falando com várias, vendo o que cada uma oferecia, vendo os pontos em comum, os pontos diferenciais. E fui afunilando até ficar entre duas e fechar com a Honest. Eu lembro que, para mim, o fato de estar em São Paulo, eu falei, pode ser uma boa, de estar perto, para eu conhecer as pessoas. Né? Fui até o escritório antes de fechar, né? A gente se conheceu pessoalmente, a gente tinha feito a primeira reunião online, porque ainda estava um pouco pandemia, né? Então não dava muito para marcar, assim, para se encontrar. E aí foi bem interessante falar, cara, isso aqui... Né? E aí a coincidência da Honest estar naquela lista... Mas não, eu já estava com aquilo na cabeça e a Honest apareceu lá. E aí, mas eu assim, conversei com outros. Sim. Falei, é isso aqui. Acho que esse... Eu lembro que quando a gente desligou da nossa primeira reunião, eu estava assim, cabeça borbulhando de ideias, pensando, poxa, como que... Acho que isso pode acontecer. Eu falei, isso pode se realizar mesmo. Até então era um negócio muito assim, eu pensava assim, eu acho que talvez, quem sabe, até os 40 eu não consigo... ter um negócio, né? E vou fazer 40 esse ano já bem envolvido com isso. 4 anos aí. Que legal, cara, que legal. E uma das coisas que eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui quando você vai escolher um negócio, você precisa avaliar uma empresa para investir, o modelo de negócio, né? E o modelo de negócio nada mais é do que a forma como você cria, entrega e captura valor através do seu business, né? Do que você faz. E o que tem me chamado muita atenção é as pessoas buscando o nosso modelo de negócio por ser um negócio mais enxuto, principalmente. Você acha que isso também fez você avaliar o nosso modelo de negócio como um modelo diferenciado para começar a investir? De repente, de não precisar um funcionário no início, de conseguir fazer uma gestão mais à distância. Depois eu quero explorar um pouco dessa questão da operação, né? A venda ela é autônoma, mas ainda assim você precisa trabalhar, né, no modelo. Mas você acha que isso também foi um diferencial na escolha pelo nosso modelo de negócio? Com certeza. Essa questão da simplificação ali da atuação, porque quando você pensa em uma empresa, pelo menos para eu que venho de uma família que ninguém tem empresa, sem nenhum contato, sem nenhuma experiência prévia com isso, fala, nossa, deve ser uma coisa muito complexa. Não que seja simples. Simples eu acho que nenhum negócio é. O cara que vende pipoca na porta da escola da minha filha, não é simples para ele. Tem uma série de coisas que vão impactar no seu dia a dia. Mas quando você coloca ali no Excel, você olha para a tela do computador e vê os pontos de atenção que você tem que ter, claro que tem muitos detalhes. Hoje eu milito em relação a esses detalhes
né? Quando algum franqueado me procura, quando eu converso com quem está chegando ou já experiências, a gente troca experiências. É sobre isso, assim, o quanto esses detalhes do dia a dia fazem diferença na nossa operação. Mas a simplicidade de poder começar ali sozinho, usando o meu carro, isso realmente é um atrativo e é uma realidade que faz o negócio acontecer, né? Isso ajuda muito e talvez eu não tivesse tanta noção na época quanto eu tenho hoje em relação a isso. Sim. Hoje eu consigo, depois desses mais de 3 anos operando, eu consigo ter uma visão muito mais solidificada em relação a isso. Então, realmente faz muita diferença. Principalmente quando você conversa com outras pessoas de outros ramos. Acho que esse ponto é muito importante, né? Porque a dinâmica de operação, até você entrar num negócio, ela está no campo muito do que você compreendeu e do que o outro passou. Só que quando você vai para a realidade do dia a dia, você vê que tem um bastidor que ele precisa acontecer de maneira consistente para que o negócio se desenvolva, né? E aí vale a pena dividir com vocês que estão avaliando um negócio, sempre entender o que está por trás do modelo, né? O quanto você vai precisar se dedicar de fato. Então, conversar com as pessoas que já estão na operação, visitar a franqueadora, trocar ideia com o franqueado que já roda, você vai conseguir aterrissar muito o campo que estava nas ideias para uma realidade e sua decisão vai ser muito mais acertada nesse meio do caminho. É uma coisa muito importante dividir com vocês, que é assim, quando você investe em franquia, você está investindo em um negócio. O que significa? Não é um investimento pura e simplesmente financeiro, igual um CDB que você colocou lá, aplicou o teu dinheiro e vai guardar um rendimento. Não é isso. Que fique muito claro. Então, você vai pegar seu dinheiro, vai empregar num negócio e você precisa trabalhar nesse negócio. Óbvio, o nosso negócio tem benefícios em função de ser mais autônomo, de trazer uma inteligência para o seu processo de venda, de abastecimento, de seleção de produtos. Mas ainda assim você vai precisar trabalhar. Esse é um ponto extremamente relevante de dividir com cada um de vocês. Mas, Matheus, me conta aí, né? Você entrou na operação ali finalzinho de 2021 e uma dúvida que 99,9% dos nossos franqueados têm Murilo, vou entrar nesse negócio. E o bendito ponto de venda, né? Como que eu vou encontrar meu ponto de venda? Eu sei que essa responsabilidade é minha, tô com medo, tô com essa insegurança. Como é que foi para você esse processo de prospectar, encontrar o primeiro ponto de venda, seja ele residencial, corporativo? A gente pode falar depois um pouco dessas diferenças. Mas primeiro, você estava com medo? Fala se você estava com medo antes de fazer esse movimento. E segundo, como é que foi essa experiência no pós? Murilo, quando eu assinei com a Honest foi em novembro de 21. Dali eu tracei um plano familiar que envolveram diversas mudanças importantes para minha família. Então, mudar a minha filha de escola, encaixar uma rotina onde isso fosse, onde eu levar e buscá-la faz parte, como faz até hoje. Uhum. Investir, usar o capital acumulado da família, não muito, né? Sim. E se preparar para tudo isso. Então, eu tracei esse plano, contava com uma licença, inicialmente eu tirei uma licença do meu cargo, e eu precisava que isso tudo desse certo. Então, primeiro eu assinei com a Honest e falei, agora tem que dar certo o meu plano. E fui atrás da assinatura dessa minha licença, que graças a Deus aconteceu sem nenhum impedimento, lá no órgão que eu trabalhava. E foi quanto tempo de licença? Foram 2 anos e 3 meses. Eu tirei 3 meses remunerado e depois 2 anos sem remuneração. Uhum. Não são, quase todos os cargos públicos têm essa licença. Uhum. Fica a dica para quem quer testar, quer ver, quer validar isso. Então, se você tem essa licença para tirar, aproveita. Às vezes é menor, mas aproveita, testa, mete a cara que eu duvido que você vai voltar. Pelo menos assim. Eu tirei essa licença e eu trabalhei até acho que dia 28 de janeiro de 22, que acho que foi uma sexta-feira. E na segunda-feira, dia 31, às 9 da manhã, foi minha primeira reunião com o síndico. Caramba! Então, eu saí de lá de onde eu trabalhava na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Foi ali, eu saí, me despedi das pessoas e pensei, né? Quando eu entrei no carro, eu falei, eu não volto. Vou fazer de tudo para não voltar. Vou fazer de tudo para eu não sabia aonde eu estava me enfiando. Sim. E eu não tive, Murilo, na época... eu não tive medo. Isso foi um negócio que eu só... assim, eu acho que eu só observei o tamanho do risco depois. Porque eu estava tão confiante que poderia dar certo e de que eu precisava fazer algo para mudar minha vida, que eu só fui. O famoso só fui. Sim. Então, eu entrei no carro naquele dia e falei, eu não volto para cá.
Depois de Legal. muitos anos estando lá, e fui. E aí, quando foi segunda-feira, 9 da manhã, eu estava numa primeira reunião com o síndico. E ali eu descobri que algumas habilidades que eu já tinha, o fato de me comunicar bastante, né? Eu falo muito, isso já estava me gerando frutos, porque em dezembro eu fui dar uma carona para um colega de trabalho da minha esposa, depois da festa da confraternização do trabalho deles. Sim. Na hora que eu parei na porta do prédio dele, eu já falei, tem mercado aqui? Ele falou, não. Eu falei, então me dá o telefone do síndico. Que legal. Então, isso aí acabou caminhando para quando chegou naquele primeiro dia de trabalho como franqueado oficialmente, eu já fiz uma reunião. Acabou não dando certo porque aí entram várias coisas. O condomínio escolheu não ter mini mercado, não foi aprovado nenhum na Assembleia. Sim. Até hoje eu sei que esse prédio não tem mercado. É uma pena que eles estão perdendo. Sim. Mas eu meti a cara, eu fui. E aí eu só fui me tocar que eu tinha feito um ato de coragem mesmo. Muitos meses depois, não sei se já tinha passado um ano, quando meu irmão me ligou um dia e falou: você é muito corajoso. E eu falei: por quê? Eu jamais faria o que você fez. Meu irmão trabalha em multinacional, bons cargos em multinacionais. E ele, muito bem colocado, ele falou: eu jamais trocaria o meu CLT, a pressão que eu vivo aqui, para abrir um negócio, meter a cara que nem você fez. Você foi muito corajoso. E aí, eu acho que ali eu falei, cara, eu fui. Aí eu comecei a fazer um retrospecto do que eu tinha enfrentado e falei, eu acho que eu fui corajoso mesmo. Mas eu acho que o que fez diferença foi, desde o primeiro dia, saber que eu tinha que fazer acontecer. Sim. Eu já falei isso em outras oportunidades, né, na convenção, algumas conversas que a gente já teve. Eu nunca tive plano B. Eu não vou voltar. Se eu estava acomodado lá e não estava legal, eu vou fazer acontecer. Então, comecei as prospecções, e aí esse negócio de prospecção é muito interessante, né? Eu gosto muito disso, assim, porque onde eu tô, eu falo do que eu faço. Eu sempre tô com a camiseta da Honest, meu carro tem adesivo da Honest, não é todo adesivado, mas é um carro ainda é um carro híbrido, como eu falo, tanto que eu uso para a família quanto para o trabalho. Mas eu tenho identificação ali. Teve uma época que a gente tinha uma pulseirinha. Eu já consegui levar proposta em prédio por causa da pulseira. A pessoa viu a pulseira e falou: o que é isso? Meu prédio vai colocar mini mercado, estão falando. Quer falar com o síndico? Quero, claro que eu quero. Então, eu fui. Mas o meu primeiro ponto veio da franquia. Porque na época, né, e aí não tem como não falar, quando eu cheguei aqui, literalmente era tudo mato. A Honest estava com 1, 2 anos de operação, não me lembro exatamente quanto. Mas ainda ali surgiu um ponto muito próximo da minha casa, né, da minha área ali. E aí me foi oferecido e eu fui lá conhecer. Eu lembro exatamente daquele dia. Lembro de conversar com o zelador e falar, cara, como é que vai ser essa relação? Vai dar certo? Preciso ganhar ele. Mas foi muito fácil porque é um cara de muito bom trato. Inclusive é um ponto que não é mais meu, né? Eu acabei negociando, mas ele funciona e funciona muito bem. Está melhor ainda hoje, depois que eu passei para outro franqueado. E foi ali uma emoção muito grande. Eu lembro até hoje de chegar lá, ver o espaço. Era um salão de jogos de um prédio e pensar, cara, como é que vai ser o mini mercado aqui dentro? E depois ver ele funcionando e receber os feedbacks dos moradores foi muito incrível, assim. Que legal. Você fala uma coisa que é muito bacana, que é a questão da mentalidade, assim. Acho que às vezes o papo de mentalidade tá um pouco mais batido, mas quando você toma uma decisão e você fala assim, eu não tolero mais isso, eu vou avançar realmente no projeto que eu decidi fazer, você passa a ter uma postura diferente. É o que você acabou de falar, você entrou no negócio, a pessoa que sentou do teu lado no metrô, se ela olhar para você diferente, você já vai contar do que você faz. Quando você encontrar alguém que trabalha numa empresa, você vai perguntar, quantos colaboradores tem aí? Consigo falar com o RH? Tem uma proposta que é custo zero para a empresa. A mesma coisa, achei fantástico. Você foi deixar o amigo da sua esposa, depois da confraternização, você parou na frente do prédio, você olhou para o prédio e falou, aqui com certeza cabe um Honest, obviamente, né? Não avançou o projeto lá, mas essa cabeça de estar pensando o tempo inteiro e prospectando é o que faz você conseguir escalar dentro da rede. Acho que isso é uma coisa muito importante que você falou, cara. Todos os nãos são vantajosos no sentido de que a gente pode aprender com ele. Então, nessa questão da prospecção ou das oportunidades mesmo, né? Quando eu montei meu segundo ponto de venda, residencial também, uma das funcionárias da limpeza do prédio que eu montei o mercado, tinha um marido que trabalhava num outro prédio. Aí ela comentou do mercado, olha, o mercado é muito legal. Ele foi lá, viu o mercado, chegou um dia lá, ela falou, ele quer falar com você. Ele falou, eu trabalho num condomínio num outro bairro e estão falando de colocar mercado. Posso te indicar? A minha esposa disse que seu trabalho aqui é muito bom. Eu estava lá 3 meses. Eu falei, claro. 2 dias depois eu estava lá no prédio.
do prédio. Fazendo reunião lá. Fui lá conhecer, falar com o zelador. Foi difícil esse prédio. Levaram 3 meses para a gente bater o martelo e assinar. Né? Muitos franqueados novos perguntam, quanto tempo vai levar? Tem prédio que assina muito rápido, que o tomador de decisão é só ali o síndico mesmo, no máximo um conselho. Tem prédio que tem que passar no condomínio, enfim, são várias coisas que acontecem. Mas ali, eu tive que dilapidar ali, fazer uma negociação... Tirei da cartola ali uma proposta, porque o síndico não fechava, ele não assinava, ele estava me cozinhando. Entendi. Porque ele queria que eu desse mais benefícios para eles. Sim. E a gente pensa muito na estratégia de que o síndico pode usar isso como um benefício para ele, né? Fala, poxa, eu vou trazer um mini mercado para o prédio, você vai contar ponto para mim. Só que ali, naquele caso, o síndico já estava tranquilo, ele ia ser reeleito. Sim. Tanto que quando a gente fechou o contrato, ele divulgou o contrato do mini mercado assim que foi reeleito. Ele acabou de ser reeleito, ele levantou e falou, agora eu quero dar uma novidade para vocês, a gente vai colocar aqui o mini mercado. Mas foi uma negociação de alguns meses, deu certo, tive que tirar da cartola ali a negociação, mas deu muito certo, virou um ponto que é até hoje um ponto de muito sucesso da rede. Mas a indicação de alguém que viu o seu trabalho acontecer fez muita diferença ali. E de lá para cá eu coleciono histórias em relação a isso. Hoje, os últimos 5 ou 6 prédios que eu visitei foi indicação. Tudo indicação. Tudo indicação. As pessoas me indicam, graças a Deus, hoje, pelo que eu consegui apresentar de resultado com os meus pontos funcionando. Cara, o que você falou é fantástico, né? Hoje a gente vê uma figura que vem se popularizando no Brasil, que é o síndico profissional. Sim. E o síndico profissional, ele normalmente faz a gestão de uma carteira de condomínios, né? Então, às vezes, o sujeito tem lá 6, 7, 8, 10, 15 condomínios sob gestão. E é o que você falou, se você fizer um bom trabalho nesse primeiro, você consegue ter o benefício dessa indicação. E aqui eu trago um elemento muito importante. Imagina você estar dentro de uma rede com 500 lojas espalhadas pelo Brasil, com franqueados engajados, fazendo um bom trabalho. Imagina quantas indicações e oportunidades não podem surgir dentro da mesma rede que pode beneficiar outros franqueados. Por isso que a gente não tem loja própria, que é justamente para não concorrer com o nosso franqueado. As oportunidades que vão chegar aqui, elas vão ser direcionadas para o franqueado. Cabe a ele aceitar ou não esse tipo de oportunidade. Mas entre com essa cabeça também, né? Se você está dentro desse negócio, faça um bom trabalho, porque com certeza seu trabalho está sendo visto e você pode ser indicado. E aí, não só dentro de outros residenciais, mas às vezes alguém que mora lá trabalha numa empresa, cara. Sim, acho que o meu segundo corporativo veio de uma indicação de um funcionário, porque ele morava num prédio que tinha um ponto da Honest, e ele conversou com o franqueado lá e falou, olha, eu quero colocar na minha empresa. A gente vai mudar de um prédio menor, vamos ter mais funcionários, será que cabe e tal? No fim das contas, esse franqueado acabou não ficando com esse ponto, acabou passando para mim e eu implantei lá e foi um sucesso, é um ponto de sucesso até hoje. Mas é bem disso, assim, eu sempre falo que a gente tem que fazer um bom trabalho por nós, porque não dá para você fazer nada mal feito. Sim. Não dá. Desculpa, mas não cabe, né? Quem tiver interessado em entrar aqui para trabalhar, para montar mini mercado com a gente, para trabalhar de qualquer jeito, não vem. Não vem, porque assim, tem que vir para fazer acontecer. Tá assinado embaixo, não vem. Porque é importante isso, porque o meu trabalho ruim impacta o outro trabalho. A minha expressão eu sempre cobro isso da franquia, né? Eu falo assim, sim, a Honest precisa exigir sempre um rigor melhor de cada franqueado sempre, porque se eu chegar na festa de aniversário de uma amiga da minha filha e algum pai falar assim, tem uma Honest lá, mas é ruim no meu prédio, na segunda-feira de manhã eu vou estar aqui para reclamar. Falo, gente, sim, não pode acontecer. Exato. E aí, graças a Deus, nunca aconteceu, porque é isso, assim, a gente tem que se dedicar e fazer acontecer, porque não é difícil fazer acontecer. Dá trabalho. Mas tem que ser feito. Acho que assim, não tem uma engenharia de foguete, né? E quando você consegue cobrir, né, principalmente esse padrão que a gente estabelece. E, de novo, a gente não tem todas as respostas, a gente tem que ter humildade como franqueador de... Tem muita coisa que a gente aprende com o nosso franqueado. E se a gente está aberto a esse diálogo, você conseguiu trazer uma coisa que é relevante para a marca, por que a gente não vai fazer esse reply e levar isso para toda a rede? A gente aprende o tempo inteiro com o franqueado, mas você precisa estar aberto. Então, eu ia falar, Murilo, que uma coisa que eu sempre tive como postura, que é assim, trazer o que é bom,
cobrar o que é preciso ser cobrado, mas estar junto, correr junto. É uma rede. Sim. Quando você fala em rede, são várias pessoas correndo para um objetivo só. Todo mundo quer ganhar. Sim. Todo mundo quer vender. Eu ganho. Se eu vender bem, eu ganho. Vocês ganham. Todo mundo ganha. Então, assim, a gente precisa tá de braço dado. Por isso que eu sempre falo com franqueados novos, com candidatos. Exponho a realidade. Falo, gente, é assim, é assado. A minha realidade é essa, essa, essa. Se você vier trabalhar, se você virar um franqueado como eu, você vai enfrentar esses e esses desafios. É sempre importante pontuar isso. Sim. E eu sempre falo, gente, trabalhando junto. Eu vim para cá hoje respondendo o áudio de uma mulher lá do Rio de Janeiro que eu nunca vi na vida, mas que estava com uma dúvida, uma outra franqueada. E eu, olha, e eu falei, não sei se eu estou te ajudando, mas eu estou pelo menos pensando com você. E eu acho muito legal isso, a gente conseguir dar o braço um para o outro para seguir. E trazer as demandas. Eu sempre falo, eu demando sempre que eu tenho coisas, eu trago para a franquia. Gente, vi essa estratégia aqui, funcionou em tal lugar, o que ele pode replicar na rede? Gente, isso aqui não está muito bom. Se a gente faz isso, a gente fortalece. Todo mundo ganha. Eu nunca consigo... às vezes o pessoal... sei que tem gente que fica meio frustrado com algumas coisas e fica... não, mas ninguém me ajuda. Cara, vamos junto. Vamos mudar essa cabeça aí. Vamos construir. O que você pode fazer para melhorar em rede? Todo mundo junto. Eu sempre penso nisso. Acho que essa postura de ser realmente propositivo, de ajudar... De novo, vai ter problema... E assim, o mais importante tem pessoa com bom senso para poder ajudar e construir um caminho. Acho que isso é o principal numa relação de parceria, sabe? É o que a gente vê que mais dá resultado, mais forte a gente fica depois que a gente passa esses reveses aí no meio do caminho e gera o aprendizado para o próximo, né? Eu lembro quando você tomou a decisão de vir com a gente, confiando no nosso trabalho, era muito mais difícil, né, Matheus? Não tinha os processos, não tinham... todas as estruturas que a companhia hoje tem, né? Depois de 5 anos, a Honest completa 5 anos agora, em 2025, assim, o tamanho que a gente tem hoje no mercado, a gente foi eleita aí a segunda micro franquia em termos de unidade, a gente caminha para ser a primeira colocada aí no ano que vem, se tudo der certo, e a gente está trabalhando para que dê. E, cara, o resultado disso é do nosso franqueado. Se ele consegue compreender isso, o engajamento dele tende a aumentar e, de novo, ele vai ser participativo para continuar o plano de expansão junto com a gente. E escolhendo. E acho que ele precisa fazer essas escolhas certas, mas sempre com uma boa conversa. Eu acho que, sabendo ouvir, participando das consultorias, a gente entrega um trabalho de consultoria. São poucos, às vezes, os franqueados que vão ou estão dedicados ali para poder... pegar essas melhores práticas e replicar para o dia a dia, né? Porque às vezes falar que não funciona é fácil, mas realmente pegar, reproduzir, fazer, testar, medir, falar assim, cara, eu vi isso daqui que pode funcionar. Então, pouca gente, às vezes, eu vejo que é realmente propositiva e traz uma contribuição genuína, né? Acho que esse é uma provocação também que a gente coloca. Eu acompanhei bastante essa estruturação que a Honest passou, né? E está passando ainda, porque sempre que você vem aqui no escritório tem alguém, tem mais alguém, está mudando, os setores estão se estruturando cada vez mais. Né? Quando eu cheguei, já falei, né? Era tudo mato, eram poucas pessoas. Você, a Ana e o Gustavo ali na linha de frente, atuando muito na linha de frente mesmo. E eu acompanhei todo esse crescimento. Mas realmente, eu sei assim, por exemplo, hoje tem coisas que são práticas instituídas pela franquia que começaram com franqueados. Eu acho isso incrível. Sim. Né? Tem detalhes, assim, ideias. Então, se a gente não compartilhar isso, você não ajuda. Por exemplo, você falou da consultoria. A consultoria, para mim, é primordial. Faz muita diferença. Né? A primeira vez que a consultora visitou o meu ponto de venda, ela deu uma sugestão, falou, muda essa seção aqui de lugar. Eu mudei, começou a vender, não vendia. Sim. Foi assim, parece que ligou uma chave e foi... Sim. Então, isso faz diferença. Mas aí, por exemplo, quando eu compartilho com ela, com algum dos consultores, uma situação que eu vivo, na hora que ela está falando com outro franqueado, o Matheus já viveu isso. Vamos conversar com ele? Vamos saber. Mas você está querendo vender tal produto? Eu sei quem vende. Fulano de tal vende tal produto. Fala com ele. Então, esse funcionamento em rede é muito importante. Show de bola, show de bola. Agora eu quero entrar num aspecto que talvez seja um dos mais interessantes que eu tenha visto, vou colocar os últimos 6 meses, que eu estou muito presente conversando com potenciais franqueados.
Muita gente vem com essa frase pronta, assim, que é: Murilo, conheci a Honest, o mercadinho do condomínio. E aí eu tento desmistificar falando que não é só o mercadinho do condomínio, né? Pode ser o mercadinho, a microconveniência também da empresa. Sim. Você que já teve experiência, né? Tanto no corporativo quanto no residencial, eu queria discutir um pouco com você qual que é a sua visão, né, de cada um desses, e a gente pode falar um pouco desses diferenciais, porque hoje a gente está cobrindo 24 estados, mais Distrito Federal, mais de 90 cidades cobertas, são mais de 500 pontos de venda, e a gente tem um mix entre residencial e corporativo. Dentro desse mix, a gente vê hoje vários franqueados também querendo prospectar o mercado corporativo. Inclusive, a gente recebeu aqui no Jornada do Franqueado, não lembro exatamente qual episódio, mas uma franqueada nossa que opera só unidades corporativas. Sim. Eu queria um pouco da sua visão em relação ao mercado corporativo e ao mercado residencial. Como é que você vê esses dois segmentos de mercado para você atuar? Fala, turma, vocês devem estar curtindo demais esse episódio, vários insights, vários aprendizados, e eu tenho certeza, talvez nesse momento você está pensando, será que eu vou empreender? Será que eu empreendo com a Honest? E para facilitar essa sua decisão, tem um QR Code aqui na tela, onde você vai se inscrever e vai ter um bate-papo com um dos nossos consultores, que ele vai explicar no detalhinho como é que funciona o nosso modelo de negócio. E quem sabe, um dia, você não vai estar sentado nessa mesa de podcast contando a sua história de sucesso. Bom, acabamos de voltar aqui, vocês devem perceber que tem alguém do meu lado aqui. Minha sócia acabou de chegar aqui para poder compor ainda com o nosso Jornada do Franqueado. Então, seja muito bem-vinda, Ana. O primeiro que você vai participar aqui, né? Finalmente, o primeiro das certas agendas. Ninguém mais, ninguém menos que o Matheus aí, viu? Bom, o Matheus está com a gente há mais de 3 anos. A gente teve a oportunidade. Eu vendi a franquia para ele, Ai, né? meu Deus. Nessa época. E a gente estava comentando, né, da operação, né? Porque Sim. era muito envolvido ainda Ana, Gustavo e Murilo, né? A gente tinha um time ainda super pequeno. Obrigado pela confiança. Deu certo, né? A gente está aqui. E agora eu vou passar a palavra para a Ana para explorar um pouquinho mais da questão de operações aí, junto com o Matheus. Legal. Bom, prazer estar aqui. Primeira participação na Jornada do Franqueado. E eu queria entender um pouquinho de ti, Matheus. Tu sempre foste um franqueado que referência na rede, né? Então, a gente sabe que muitos franqueados te procuram diretamente para conversar sobre N temas. Como que tu entende o papel do franqueado já dentro da rede nessa relação com os demais franqueados? Assim, você se sentia impelido a falar alguma coisa, né? Orientar eles de alguma forma? Você acha que isso é uma responsabilidade, um papel do franqueado de contribuir perante a rede? Ou tá cada um, cara, foca no sua própria operação, busca informações diretamente da franqueadora? Como que tu enxerga essa reciprocidade ou não dentro da rede? Ana, tem duas coisas nisso. Existem as demandas que precisam ser trazidas para a franquia, porque senão não chega. Sim. Né? Eu já trouxe assuntos aqui Sim. que vocês falaram, mas a gente não recebeu nenhum feedback em relação a isso. Sim. Então, isso precisa ser... Eu sempre falo isso para quem me acessa. E eu sou acessado de várias formas. Seja porque tem um vídeo de um depoimento lá no Instagram, no YouTube, tem no Instagram, então eu já recebi mensagem de franqueados, de candidatos a franqueados, né? Tá. Que me procurou, me mandou uma mensagem lá no meu Instagram e falou, olha, Instagram privado, né? Nem do perfil da Honest. Falou, olha, posso conversar com você? Então, já foi acessado de várias formas, né? E aí, eu sempre mantenho esse contato, eu gosto de manter esse contato. Eu acredito, até comentei um pouco que é um funcionamento em rede. Não existe eu crescer e o outro não crescer. Então, assim, eu fico pensando que quem está em cidades menores, as pessoas têm que se unir. A gente tem um exemplo do pessoal da região de Jundiaí, ali, Sim. Campinas, que foram juntos fazer um evento e foi muito legal. Eu pude ali participar de alguma forma emprestando uma geladeira. Eu sei que o Fábio emprestou um totem e aí a gente fez acontecer. Sim. Poxa, eles vieram buscar a geladeira aqui, o Fábio levou o totem dele lá para fazer acontecer. E hoje eles estão colhendo esses resultados. Então, eu recebo o feedback deles hoje. E para mim é extremamente gratificante. Por quê? O lucro é deles, mas ganha todo mundo. Com certeza. A gente tem a Honest forte, todo mundo ganha. Eu sempre falo isso. Por isso que eu falo que tem que ser criterioso, tem que ser exigido de cada franqueado postura, né? E cada franqueado também cobre isso da franquia. Então, tem coisas que sempre é importante demandar para a franquia, mas a troca entre os franqueados é muito interessante. Isso ajuda muito. Há alguns meses atrás, eu tava assim, poxa, estou um pouco isolado. Falei com a minha consultora e falei assim, me dá 5 nomes de pessoas que trabalham muito bem.
Ela me deu alguns nomes, eu falei, tá bom, mandei mensagem para cada um deles e marquei um café da manhã lá na minha casa. A gente ficou uma manhã incrível ali de troca. Cada um com o seu problema, cada um com a sua solução, e foi muito legal. Claro, foram ali alguns que eu já conhecia, tem gente que é meu vizinho, então foi muito. Cada um estava numa fase, então tinha gente focada só em corporativo, tinha gente só tinha gente com 5, 6 lojas, tinha gente com uma loja só, e a gente conseguiu ali trocar. Então todas as oportunidades de troca são incríveis. Seja aqui no Vem Pra Perto, seja nas consultorias. Eu comentei com o Murilo que quando você está na consultoria, você traz uma demanda, e você. O consultor pode falar, poxa, peraí, o Matheus já passou por isso, vamos falar com ele, vamos perguntar, ou fala com ele direto. Então, essa troca, eu vejo muito como um fortalecimento do trabalho. Eu não sei tudo, estou operando há mais de 3 anos, mas eu não sei tudo, tem um monte de coisa. Ontem mesmo eu aprendi uma coisa, ontem à noite eu aprendi uma situação com um outro franqueado que acabou de entrar. Olha só. E ele explicou e eu fiquei pensando, refletindo, falei, caramba, que coisa, não sabia, e que bom. Né? Assim como eu também ajudo e converso com outros franqueados. Eu acho que essa ajuda, e sempre tem quem ajude. Sempre tem quem ajude, quem vai dar um conselho, quem vai falar, fiz isso aqui, deu errado. Eu comentei que estava vindo para cá, mandando uma mensagem para uma franqueada lá do Rio, que eu nunca vi na vida. Mas eu falei, olha, faz assim, faz assado. Então, essa construção coletiva é muito importante. Eu queria saber alguém que dá certo sozinho. Eu não conheço. Qualquer empreendedor, nenhum deles vai falar assim, eu sozinho fiz. Sim. Não tem. Então, eu acredito muito nessa questão da união, da gente construir uma rede forte. Então, se a Honest ganha, eu ganho. Se eu ganho, a Honest ganha. Todo mundo ganha. Com certeza. Não dá. E franquia, eu aprendi, micro franquia, você tem que trabalhar. Você tem uma série de regras. Eu, por exemplo, quando cheguei, tinha várias regras que não existiam. Hoje eu tenho que me adaptar. No começo, fala, poxa vida, tem que... fica ali, torce o nariz. Fala, não, mas é importante. Tem que ser padronizado. O cara de Brasília, o cara de Rondônia, o cara do Mato Grosso tem que funcionar igual o Cambuci, onde eu estou. Tem que funcionar. Então, é muito importante esse contato, essa união faz muita diferença. A união faz a força, literalmente. Literalmente. Que bacana ter esse feedback. E você estava falando também da questão da consultoria. Você tem uma relação com a consultoria desde que a gente instituiu a consultoria aqui dentro da Honest. Sim. Né? Enfim, a gente, mesmo sendo uma micro franquia, se enquadrando nisso, a gente sempre se pautou e sempre preservou essa relação, né? Ter o consultor como um elo entre a franqueadora e o franqueado, justamente para apontar coisas, crescer juntos, trazer benefícios que a gente precisa olhar aqui dentro da rede, que às vezes estão espalhados, e se eles não sobem, se eles não chegam, a gente não consegue atuar. Então, me conta um pouquinho desse relacionamento que você foi construindo com a consultora também, e principalmente quais foram os principais atributos que a consultoria conseguiu contribuir no teu negócio. Porque, como tu disseste, né? Tu veio do funcionalismo público com uma outra coisa. Sem nenhuma experiência. Depois eu quero que você me conte esse capítulo aí também. Mas, sim, micro franquias é porta de entrada para o empreendedorismo para muita gente, né? Sim. Então, a gente tem pessoas dentro da rede que já empreenderam, que são comerciantes ou empreenderam em outros segmentos, mas a gente também tem muita gente que, cara, é o primeiro contato que eles estão tendo realmente com esse mundo. Então, acho que o papel da consultora é justamente conseguir apoiar o franqueado nesse ponto. Mas me conta um pouquinho da tua perspectiva. Como eu falei, né, que a primeira visita de consultoria mudou ali, tinha alguns produtos de um segmento que eu vendia mal. Ela chegou e falou, muda aqui de lugar, e começou a vender. As vendas aumentaram instantaneamente. Foi incrível. Só eu não sabia. Meu primeiro ponto era ali, tinha alguns meses de operação e mudou e fez diferença. Mas o que eu vejo de ganho nessa questão com a franquia? A gente, com a consultoria, a gente consegue se fortalecer, né, com estratégias, com elementos importantes que a gente não enxerga. O consultor vem com uma experiência para te oferecer ali e falar, olha, segue por esses caminhos, pensa nisso. Sempre com pontos que a gente não olha. Quando a gente está na operação, é muito fácil a gente não conseguir enxergar tudo. Aliás, eu acho que a gente não consegue enxergar tudo. E aí eu acho que a consultoria vem para isso. Não é alguém para resolver problema, mas é alguém para te olhar, para antecipar problemas. Né? Olha, você está com tal coisa, você está com tal situação no prédio, isso não pode ser assim, então você tem que mudar. A gente tem que ter essa humildade eu não tenho... Eu falo, eu ainda estou aprendendo e muita coisa para aprender ainda. A pessoa, nossa, você é um super empreendedor já há 3 anos. Eu estou aprendendo, estou engatinhando, tem muita coisa para aprender, isso eu tenho certeza. E aí a consultoria vem para ajudar nisso. Alguns casos de alguns franqueados que já conversei, não, eu estou com tal problema assim. Tá, e o seu consultor falou o quê? Não, eu não faço consultoria.
Ou se não, um caso recente que eu ouvi, tal ponto de venda não está indo tão bem, mas tem potencial assim, esse assado. Tá, mas a consultoria... Não, esse franqueado fala que a consultoria não adianta. Meu amigo, você vai vender mal. Sim. Desculpa, você vai vender mal. Então, assim, eu vejo gente que precisa ajustar um pouco o foco da visão justamente para essa questão da consultoria. Não é alguém para te cobrar. É uma relação de parceria. Todo mundo ganha. A gente precisa ter isso. Então, a consultoria vem com proposições para você melhorar seu faturamento, para você deixar sua operação cada vez mais saudável. Eu, ano passado, fiz uma grande mudança vinda da orientação da consultoria. Mudei a minha operação totalmente do ano passado para cá de uma consultoria, onde a gente sentou, olhou e falou, você precisa mudar. E eu falei... Isso aqui faz sentido, isso aqui não está fazendo. Exatamente. E eu falei, tá, vai ser impactante. Vai, mas é necessário. Está aqui, os números estão aqui, eu estou te abrindo seu olho, você faz o que você... Estou te dando essa sugestão. Sim. E eu fiz, e aconteceu, e foi muito saudável. E foi muito importante para mim. Então, eu defendo isso. Assim, tem que ter esse relacionamento. E é assim que a gente se conecta com a franquia. Como é que você vai chegar aqui? Como é que você vai aprender coisas? Né? De novo, você está ali... Acontece uma coisa lá em Guarulhos. Pô, eu estou em São Paulo, que é do lado de Guarulhos, mas eu não fico sabendo. Sim. O consultor pode me conectar. Né? Essa experiência dos produtos, principalmente essa troca sobre produtos. Olha, fulano trabalha com tal produto. E aí, vale a pena? Poxa, conversa com ele. Eu lembro que quando eu fui decidir quais sorvetes eu venderia nos meus pontos de venda, foi assim. Eu falei com um franqueado que vendia a marca X. Eu fiz contato com ele e ele me explicou como é que era a vendagem, qual sabor saiu mais, assim, assado, explicou qual era o perfil do prédio, porque isso faz diferença. Com certeza. Passados-se alguns meses, ele precisou fazer uma mudança na vida dele e ele precisou abrir mão, vender esse ponto. Para quem que ele ligou? Para mim. Então, até isso também gera. Né? Então, ele me ligou, me ofereceu esse ponto, a gente negociou e fechamos. E eu estou com esse ponto e é ótimo esse ponto. Foi uma ótima. E foi dali que saiu. E veio dessa troca por causa do consultor. Porque o consultor falou, fulano de tal vende esse produto, fala com ele. E eu fui falar. Então, são ganhos assim que a gente pode achar que são pequenos e não são. Impactam diretamente na nossa operação e no nosso faturamento. E uma coisa legal que você acabou de colocar, que assim, a relação com a consultoria, e aí trazendo um dado que a Ana falou, 98% dos nossos franqueados estão empreendendo pela primeira vez. Se parar para pensar nesse número, né, é muito alto. Então, realmente, a gente é a porta de entrada, parafraseando o que a Ana falou aqui, é a porta de entrada para o empreendedorismo. Então, a gente ser realmente quase que uma universidade capacitando esse franqueado é fundamental. A gente pega uns alunos rebeldes, às vezes, aí... a gente tem que puxar a orelha, mas acho que essa é uma parte muito gostosa, porque assim, essa estrutura já existe aqui. Sim. Então, cabe o franqueado a criar essa agenda para fazer a consultoria e, com isso, ter um resultado ainda melhor. E olha que interessante, às vezes o resultado que você pretende, ele vai ser diferente do que você estava esperando ali, né? No seu caso, às vezes você queria olhar a sua operação, queria entender como você ia performar mais sua loja, e daquela relação, o próprio consultor entendeu que tinha uma loja que, de repente, de um outro franqueado que ele repassaria. Só dessa relação. Então, às vezes você perde algumas boas oportunidades só por não fazer. E você falou sobre essa questão de ser uma universidade, né? Uma coisa que para mim foi muito interessante, e aí para quem está aí pensando, poxa, entro na Honest, não entro e tal, é assim, eu nunca achei, não é que eu nunca achei, eu tinha uma ideia assim, quem sabe eu não empreendo, quem sabe aos 40 eu não estou empreendendo, né, como eu comentei. Mas eu falava, será que vai acontecer? Será que é para mim? Depois que eu saí do meu trabalho anterior e comecei a trabalhar como um franqueado da Honest, a minha cabeça mudou assustadoramente. Hoje, aonde eu vou, eu penso em negócio. Minha cabeça virou um turbilhão de ideias. Hoje, se vocês falarem assim, a gente quer investir em outros ramos, eu tenho 3 propostas aqui para te apresentar no final dessa gravação. Bom, no final da gravação, então, vai ter um pitch do Matheus. Porque depois disso, destravou de uma forma que a minha cabeça, onde eu vou, eu penso em negócio. Então, assim, nenhum lugar, nenhum estabelecimento comercial eu entrei da mesma forma. De janeiro de 22, quando eu comecei a operar para cá, nunca mais eu entrei da mesma forma. Onde eu vou, eu olho como os produtos são organizados, eu olho que tipo de margem de lucro. Eu chego e pergunto, você compra por quanto esse produto? Esses dias eu fui lá comprar um produto um saco de lixo, alguma coisa assim, ali, numa loja que tem perto do meu centro de distribuição, e eu falei assim, moça, você está vendendo esse chocolate aqui por R$8? Ele pode vender por 12.
Você está pagando quanto você está vendendo por 8? Ela ficou assim, assustada. Eu falei, pode aumentar esse preço, você vai vender. Eu sou um pouco abusado, ousado. Mas, por que isso? Assim, eu fico olhando para as pessoas. Cara, você tem oportunidade de ganhar mais aqui, ganha. Não é explorar. Não é explorar. Mas como eu ouvi de um conselho de um morador do primeiro ponto que eu tive, ele falou assim, cara, você precisa ganhar dinheiro. Não esqueça disso. Né? Você não seja um explorador, mas também precisa ganhar dinheiro. Sim. Eu nunca me esqueci disso. Então, a minha cabeça mudou. Hoje eu tenho ideias de vários negócios e várias oportunidades, mesmo como mini mercado, né? Essa questão de ter operado tanto no residencial quanto no corporativo foi assim, mudou minha cabeça e mexeu em várias ideias. Assim. Você fez até evento, né? Quando a gente fez a BF, né? Sim, teve um formato diferente desse evento. A ABF foi uma experiência Foi assim, incrível. Só um parênteses, a gente botou, vamos fazer uma parceria aqui para operar na BF. Ele saiu da BF alucinado, de férias. Alucinado. Você tava de férias e ele tava alucinado querendo montar evento em onde? Fortaleza? Em Aracaju. Aracaju. Eu saí direto da BF pro aeroporto para sair de férias com a minha família, né? A gente tava lá. E eu cheguei lá, descobri que ia ter uma feira de franquia. Eu falei, não, vou participar. Eu tô com material aqui, eu tô com a camisa da franquia, eu tô com bottom, vamos lá, vamos... Mas não, mas tudo bem. Matheus, e aí eu peguei um Uber lá e falei assim... o cara falou... Eu falei, tem mini mercado aqui onde você mora? Tal? No prédio do meu filho tem. E aí, como é que é? Tal. Comecei a levantar e falei, tem franqueado da Onit aqui? Não tem. Cara, a Onit tem que estar lá também. É uma cidade incrível. Aliás, viagem para Aracaju. E eu só queria que você comentasse também, que você estava falando sobre como... entrar na franquia te destravou, ou enfim, te trouxe um novo olhar. E eu acho que ele te trouxe um novo olhar de forma permanente, né? Nesse momento em que você estava no funcionalismo público até o momento que você chega a pedir desoneração. Isso. Me conta desse processo. Quando eu tirei a licença de 3 meses inicial e depois eu tirei a de 2 anos. E ali, quando eu acabasse essa licença, eu não tinha mais opção. Ou eu voltava a trabalhar lá, ou eu pedia exoneração. Eu estava muito seguro de que... eu já tinha validado o modelo de negócio. Eu já sabia que funcionava. Claro, tem muita coisa para melhorar, eu quero ganhar bem mais. Isso é óbvio. Mas eu já tinha certeza de que isso funcionava. Né? E aí isso casou com aquela certeza que eu tinha de que eu não voltaria. Porque no meu último dia lá, acho que 28 de janeiro de 22, que eu entrei no carro para vir embora, e eu entrei e falei, eu não volto mais para cá. Né? E aí eu pegava a estrada, né? Vinha o caminho todo pensando nisso, refletindo nisso, chorando, pensando, cara, tô dando um passo importante, mas eu não volto para cá porque eu tô embarcando numa jornada que vai dar certo, né? Eu pensei muito nisso. E aí, quando passou esse tempo, eu falei, agora chegou o momento. Eu fui lá, sinceramente, mas eu fui lá, assim, aí ligaram... Você foi lá assinar, né? Eu precisei... Acho que você foi na Onit no mesmo dia, não foi? No dia seguinte? Foi na mesma semana, eu fui. E assim, eu fui lá, mas assim, eu cheguei lá e falei, não é... Foi muito assim... Foi estranho. Eu falei, eu nunca fui daqui, parece que eu nunca tinha sido de lá, não renegando o que foi a minha vida, o que aconteceu, as coisas que eu conquistei enquanto estava lá. Mas você se transformou em outra pessoa. Mas outra pessoa, assim. Você não cabia mais lá, né? De jeito nenhum. E aí eu falei, foi uma assinatura mais fácil da minha vida. Olha só. Eu falei, é isso, assim, daqui é para outras ideias, é para outros negócios, é para expandir, é para pontos de venda. Hoje eu defendo não tantos, mas pontos mais qualificados, enfim, é uma estratégia que eu adotei. Mas é isso, assim, eu falei, eu vou assinar essa assinação. Então, assim, eu assinei, não tive peso. Foi muito tranquilo. Foi uma coisa assim, estou no caminho, mudei minha vida. Acho que um ganho que eu tive, mais do que financeiro, é o tempo de família. Sim. Tudo bem que nesses 3 anos eu fiquei muito estressado em alguns momentos, sim, mas o fato de poder buscar minha filha na escola, almoçar com ela, e isso fazer parte do meu dia a dia, é um ganho absurdo. Show de bola. Um ganho que... isso é inestimável. Tem uma pergunta aqui que eu vou até antecipar, né? Porque você já entrou um pouco nela. Assim, o que mais mudou na sua vida depois da Honest? Eu acho que essa oportunidade de vivenciar minha família mais. E aí eu faço um alerta que empreender não é fácil. Acho que a gente pode explorar isso. É bem importante falar que não é... como você falou no começo, Murilo, a loja é autônoma, vende sozinha, mas você tem que trabalhar muito por trás para fazer isso. Sim. Eu acho que não existe trabalho fácil. Se tiver, me falem que aí eu troco, né? A gente fecha a franquia e vai fazer outra coisa. Mas esse ganho familiar foi muito interessante.
Eu acho que em alguns momentos eu Foi um dos motivos pelo qual você procurou o empreendedorismo? foi. Tipo, Foi quero empreender por causa depois que a disso. minha filha nasceu, e eu falei que nunca me incomodou o trajeto que eu levava até o trabalho, né, de sair do centro de São Paulo e até a Grande São Paulo, nunca me incomodou, mas depois que ela nasceu começou a me incomodar bastante, né, o fato de não estar perto. Então hoje assim, hoje chegou o comunicado que vai ter a reunião com a professora. Era uma segunda-feira, 7h30 da manhã, e eu vou estar lá, porque a minha rotina permite isso. Para eu conseguir fazer isso antes, tinha que avisar antes, tinha que conversar, ver se não tinha nenhuma reunião, nada que fosse acontecer, para que isso desse certo. Então, esse ganho familiar foi bom. Eu acho que eu fui negligente em alguns momentos, que eu foquei muito no trabalho. Isso não é uma meia-culpa, é uma culpa inteira que eu tenho. A minha esposa até brincou uma época assim, ninguém fala da solidão da esposa do empreendedor, né? Mas eu acho que isso já foi corrigido, graças a Deus. Hoje as coisas estão equilibradas lá em casa. Então, eu tinha ali a oportunidade na minha mão e deixei escapar. Não deixei escapar, mas acho que fui negligente uma época. Depois voltei. E aí isso tem a ver com a minha operação. De talvez olhar e falar, não, eu vou crescer. E talvez não precisa crescer tão rápido, né? Talvez você precisa só trabalhar melhor o que você já tem, com menos. Vai. Mas esse ganho familiar foi muito bom. Essa rotina mais leve me possibilitou muitas coisas de participar, de poder viajar sim, enfim, foram vários ganhos, mas principalmente essa questão familiar. E uma coisa que me faz muito bem, Ana, é olhar para isso e saber que dá para crescer. Um crescimento, eu acho que a gente precisa querer crescer. Eu não quero ter todas as lojas, não quero. Uma das perguntas que eu mais respondi de pessoas candidatas a entrar na franquia eram assim: cara, você não quer ter 20 lojas? Não, nunca quis ter 20 lojas. Mas por que não 20 lojas? Eu falei, eu quero ter um faturamento X. Se eu chegar lá com 3, com 4, com 10, é uma coisa. Agora, ter 20 lojas, não preciso. Né? Então, ter essa ambição, eu acho, positiva de fazer acontecer. Então, isso é legal. Assim, eu posso fazer mais. Eu estou numa fase bem tranquila, estou com menos pontos de venda do que eu sempre tive. E eu falei, mas foi uma escolha e para ter uma vida mais tranquila. Tanto que eu posso vir, eu brinquei, né? Posso vir. Esses dias o Thiago me ligou para falar comigo e ele falou, você pode falar? Mas eu falei, cara, posso porque eu estou no shopping desde o meio-dia. Era 4h da tarde, eu estava no shopping numa sexta-feira. Então, isso para mim é muito bom. Ter essa mobilidade familiar. Por exemplo, a minha esposa sai do trabalho 1h30 e a gente fala, vamos para cá, a nossa família mora no interior, vamos para o interior? Vamos. Então, 1h30 da tarde a gente... E isso nunca aconteceria numa outra vida. Ou se eu tivesse num CLT ou se eu tivesse num funcionalismo público. Então, que legal. São muitos ganhos. Mas eu acho importante destacar isso mesmo que tu estavas falando, assim, né? Nada vem de graça. Não. Então, de possibilitar estar no shopping num determinado dia, às 4h da tarde, é porque você já aprendeu como funciona, você já passou por toda essa experiência de o que funciona, quando que você tem que abastecer, qual o produto que não pode faltar, qual o produto que você não precisa sair correndo. Você não precisa sair correndo para abastecer um queijo ralado. Não. Mas uma categoria de produtos importante, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, refrigerantes, enfim, isso faz diferença no teu faturamento. Então, eu acho que isso é importante também, assim, essa dedicação que ela precisa ter, e a gente não consegue, a gente estava conversando sobre isso ontem, assim, antes de ontem, aliás, numa entrevista, a gente não consegue vender vontade para a pessoa. Eu não consigo vender para você que você tem que chegar mordendo a mesa para fazer o negócio acontecer. Sabe, eu dependo que essa ignição venha de ti, assim, né? Essa chama seja dentro de ti para buscar isso. E eu acho que o papel da franqueadora é possibilitar e mostrar, né, trazer ferramental, trazer boas práticas e como que a gente pode caminhar junto, mas eu não consigo caminhar por ti. E esse caminhar, tal qual um bebê aprende a engatinhar e depois a caminhar, ele é doloroso, Sim. ele é trabalhoso, até você entender esse modus operandi. Eu já conversei com outras franqueadas e ela estava me ensinando, ela estava me mostrando que ela aprendeu fazendo de trás para frente. Ela estava tão assim, exaltada fazendo compras que ela tinha que abastecer e ela tinha que receber um pedido de Coca-Cola e tudo mais. Ela falou, não, calma, vou trabalhar de trás para frente. E ela começou a explicar que o processo dela se deu. Eu tenho que abastecer em tal dia, porque eu sei que esse dia é o dia... Por exemplo, toda sexta-feira eu tenho que abastecer para deixar pronto para o fim de semana. Beleza. Se eu preciso estar pronta na sexta-feira para fazer o abastecimento, eu preciso separar os pedidos, fazer o pick list. Quando? Um dia antes dá certo, porque a diferença de produtos é pouco, ou eu boto sempre um delta a mais. Beleza. Então, na quinta-feira tem que estar pronto. Então, ela foi trabalhando de trás para frente até ela montar o próprio calendário, o próprio cronograma, que para ela dava certo. Então, assim, eu não faço todas as coisas todos os dias da mesma... Todas as coisas todos os dias. As segundas-feiras eu me programo para olhar o faturamento do fim de semana, fazer, né, a conferência,
fazer a programação da compra dos produtos. Na terça-feira eu compro todos os produtos, porque o prazo de entrega de quem me entrega é X. Então, assim, isso eu acho que também não tem como eu olhar para a rotina dela personalizadamente e falar, faça desse jeito. Acho que cada um também precisa aprender isso um pouco, né? Que foi um pouco da experiência que você foi tendo ao longo desses 3 anos para te possibilitar chegar onde você chegou. Claro, assim, primordial isso que você falou, Ana. A gente tem que se dedicar bastante, é muito importante, é muito estratégico o trabalho. Né? Eu sempre falo, eu brinco assim, tem gente que reclama do dia a dia que não é muito bom. Eu falo, cara, enquanto o pessoal está reclamando, eu estou comprando e vendendo. Eu foco nisso. Foco em comprar e vender. Então, foca em a loja estar bem abastecida. Para a loja estar bem abastecida, para você ter um feedback dos moradores positivos, por exemplo, dos colaboradores, dependendo do seu ponto, você tem toda uma cadeia de coisas que tem que funcionar. Por exemplo, depender de entrega das grandes empresas é um problema. A gente tem esse problema, só que você vai remediando e vai pegando jeito. Hoje eu já não sofro tanto mais como eu sofri alguns anos atrás, quando um pedido que não chega, então você não deixa acabar seu estoque, você não deixa zerar produto que não pode. Tem produto que não zera, a gente não zera Coca-Cola. Gente, não zera Coca-Cola. Tem estoque de Olha pra câmera e fala isso. Não zera Coca-Cola, não zera Coca-Cola. Então, tem produtos que não zera cerveja. A gente precisa se estruturar para que a operação funcione. E isso começa com a dedicação. Dedicação. Cara, alguém vai acordar por você e fazer? Não vai. A franquia, a Honest não vai mandar ninguém para abastecer para mim. Não tem essa proposta. Quando eu assinei o contrato, não tinha isso. Então, não estou esperando isso que aconteça. A Honest vai me dar o subsídio, então me deu treinamento, me deu como que eu opero, me deu direcionamento. Agora, quem faz acontecer sou eu. Então, um recadinho para quem está pensando. Gente, você quer fazer acontecer? Vem. Então, vem. Mas é você que vai fazer acontecer. Porque isso não vai cair do céu, não vai ser... Não existe o fato de ser franquia, não existe... ninguém vai fazer por você. O que a franquia vai te mostrar é o caminho pavimentado. Gente, segue aqui, vamos junto, vamos de braço dado, vamos em rede, funcionando aqui. Mas é muito importante. E aí, aprender os detalhes da operação vem da dedicação. Uhum. Se você não se dedicar, não vai aprender. Você vai ficar ali patinando, aí depois, minhas lojas não vendem bem. Mas por que não vende bem? O que você... Tá deixando talvez de olhar, né? Eu tô falando isso não é porque as minhas lojas são, nossa, as melhores. Não é isso. Mas é porque dá para sempre olhar para dentro e falar, tem erro aqui. Então, eu tenho um erro logístico aqui, estou comprando mal, estou comprando errado. Não estou vendo meu lucro. Mas você está comprando aonde? Eu compro no Pão de Açúcar. Né? Eu compro no Pão de Açúcar para vender no meu Pão de... Cara, não vai ter lucro. Tem que pensar, tem que ser estratégico. Então, esse é um autoconhecimento ali daquilo que você vai fazer acontecer. Que legal, muito bom. Bom, a gente está caminhando para o final, tem algumas perguntas aqui ainda para a gente poder abordar. A primeira delas é com relação à diferença da operação corporativa para residencial. O que eu tenho visto, né? A gente costuma fazer um evento aqui presencial, tenho falado muito com potenciais candidatos e muita gente usa essa frase, conheci o mercadinho do condomínio. Uhum. E pouca gente usou ou olhou para o mercado corporativo, né? A nossa essência, um pouco da nossa origem, vem do mercado corporativo. O mercado americano tem muito essa característica, depois acho que a gente pode dividir um pouco de como que é a dinâmica desse mercado lá fora. Mas assim, você que já teve a oportunidade de operar os dois, quais são as principais diferenças? O que você acha disso? Até para a gente despertar isso tanto para a nossa rede atual, mas para potenciais futuros franqueados que pretendam investir no nosso modelo. Murilo, corporativo é melhor. Mas eu sempre digo que eu acho melhor que... Melhor em que sentido? Dá um corte mais bom, fácil, é melhor. É mais fácil, é melhor. É mais fácil de operar. É muito mais fácil de operar. Porque você vai montar... Vou falar das empresas que eu já tive no mercado. A maioria das que eu tive eram empresas, escritórios de laje única. Então, você tem ali uma entrada principal, todos os funcionários ficam no mesmo ambiente e você tem um mini mercado ali próximo às banheiras, próximo da cozinha, da área comum. Todos que eu tive foram nesse perfil. Você vai ter ali... Vamos falar aí de uma empresa de 100 a 150 funcionários. Uma gôndola, uma mesa para o totem e as mesas que eu sempre coloco os meus pontos, eu mando fazer tamanho que tem, mando fazer personalizado, para colocar produtos embaixo também, um freezer pequeno e uma geladeira grande. Não vem geladeira pequena, geladeira grande. Então, o custo de montagem de um... Você não vai precisar personalizar o espaço, porque a maioria das empresas nem deixam. Então, nem um tapete da onde você não consegue colocar, dependendo do local. E aí, você tem um mix de produtos, vamos lá, 200 produtos cadastrados. Eu tenho hoje no meu corporativo, o meu residencial maior,
que mais vende, ele tem 1.200, 1.300 produtos cadastrados. Muitas variações, né? Claro, não tenho todos esses produtos lá, mas um corporativo você tem 200 produtos cadastrados. Você trabalha ali com 20 tipos de chocolate, salgadinho, produto de higiene pessoal, que é pouca coisa, mas sempre tem, é bom ter, e bebida. Que nem eu já tive corporativo que podia álcool, bebida alcoólica e tem A parte dos congelados também, né? Refeições. E os congelados, tanto refeições congeladas, Snack. marmitas saudáveis, produtos nem tão saudáveis assim, sorvete, açaí, poxa, já vende pizza, já vende esfirra, um monte de coisa que dá para você colocar. É muito amplo a quantidade. Então, a forma de você trabalhar no corporativo, e você tem um controle melhor de desvio. Então, quem se preocupa bastante fala, poxa, o desvio vai impedir a minha operação, como é que lida com isso? Cara, Corporativo. você vai roubar no trabalho? Acontece. Às vezes, não por maldade, tem gente que esquece, tem gente que faz o happy hour na empresa e aí depois da quinta, sexta Heineken não lembra que... não sabe se pagou, não pagou. Mas assim, você tem menos incidência de desvio. Ninguém quer ser chamado no RH porque Exatamente, não paga uma Coca-Cola de exatamente. E dependendo da parceria que você estabelece com o setor que cuida do mini mercado, então, por exemplo, facilities, geralmente a facilities do RH, né? o pessoal de workplace, esse pessoal quer que dê certo. E você também quer que dê certo. Então, você caminha junto com eles ali. Tinha um ponto que eu tive que a moça lá, ela mandava mensagem semanal no grupo pro time. Gente, ninguém vai esquecer de pagar o mercado. Se alguém pegou alguma coisa e não pagou, aí vieram me procurar e falaram, estão roubando? Eu falei, por quê? Não, porque ela tá mandando a mensagem. Eu falei, não, é um combinado nosso. Ela sempre manda para, se alguém esqueceu, né, lembrar. Então, isso é legal. Então, o corporativo tem essa vantagem. Você não tem que correr lá no final de semana porque aconteceu alguma coisa. Hoje em dia, quase não acontece. Acho que quando a gente está no começo, a gente fica mais desesperado. Se acontecer alguma coisa, a gente sai correndo, vai lá. 7, né? Depois de um tempo, você fica bem tranquilo em relação a isso. Então, na empresa, você, dependendo, escritórios nesse perfil não tem funcionamento de final de semana. Ah, Matheus, mas o residencial vai faturar no final de semana? Vai. Mas eu tive um caso que eu tinha um corporativo e um residencial. E o residencial, ele vendia a mesma coisa que o corporativo, só que o residencial tinha 3 geladeiras, 3 gôndolas, freezer, display de salgadinho e fazia 3 visitas por semana. A4, né? Porque se acabar algum produto ali, às vezes tem pico de consumo, você tem que ir lá. Uma cerveja, por exemplo, você tem que ir lá. E o corporativo que vendia igual, eu tinha uma gôndola, uma geladeira, um freezer pequeno e uma mesinha para colocar o totem. E vendia igual. E eu ia lá 1 a 2 vezes por semana. Esse é um ponto que a gente traz muito, que é a ocasião de consumo. Porque o sujeito, ele passa pelo menos 8 horas trabalhando. Então, você consegue vender para ele na parte da manhã, no almoço, no pós-almoço e às vezes no final do dia quando ele está indo para casa. Então você consegue maximizar seu ticket médio, né, o consumo per capita, que acho que é um dos grandes diferenciais. Você já falou, ruptura pode ser menor, né, de furto de alguém pegar um produto e não pagar. Um aumento significativo aí do teu faturamento vou colocar aqui, por cabeça, por colaborador. E tem um outro elemento aí, não tem? Que você acha que é importante no corporativo? Que você acha que pode ser importante? Uma coisa que eu sempre falo com a turma, o que você acha que é no corporativo? Tem 3 pontos que eu sempre toco aqui. Vamos ver se vocês sabem o que é. Será que eu vou passar nessa questão? Não sei. Vamos lá. Recapitula. O primeiro, ocasião de consumo. Você posso vender mais para mais pessoas. Depois, eu vou ter uma ruptura menor. E terceiro, repasse. Porque normalmente quando a gente entra dentro de um condomínio residencial... Você falou da estrutura, mas isso eu já tinha dito. Mas eu pensei num quarto item. E essa estrutura é fantástica, porque vai ser o quarto item que a gente vai começar a adicionar também. Mas tem um modelo que já está muito convencionado aqui, quando a gente entra no residencial, a gente subsidiar a energia elétrica. Então, o percentual do faturamento dessa loja vai ser destinado para poder pagar a eletricidade, né? Porque você tem a geladeira, você tem... o freezer, né? Tem o totem lá. Só que o RH já entende o nosso modelo de negócio como um benefício para aquela área comum ali, para os colaboradores. Então, na sua grande maioria, não tem uma prática de repasse. Acho que é mais uma vantagem também. De todas, eu já prospectei bastante nesses 3 anos, uma única empresa que quis. E não deu certo. Eles acabaram até escolhendo uma outra solução, nem foi mini mercado, que queriam repasse e
Eu cheguei a discutir com a pessoa lá do RH, porque não dava, gente. Não é assim. A gente Faz sentido, né? Eles queriam quase uma né? caridade nossa, e não é assim que funciona. Essa questão é muito boa. A implantação num ponto de venda corporativo ela é mais barata, ela é mais rápida. Você tem que ali submeter algumas regras que a empresa tem, mas depois que você encaixa a operação... Porque, por exemplo, uma coisa que é chata às vezes. Para parar o carro, você tem que pagar um estacionamento. Cara, você não está pagando repasse. O repasse é bem maior do que o estacionamento no mês. Né? Então, isso faz diferença. Então, você vai ali... Depois que você encaixa bem a rotina desse abastecimento, do mix de produtos, né? Eu sempre falo, esse balanceamento que leva até você saber quais produtos realmente oferecerem, o corporativo é muito bom. Mas eu gosto de falar sempre que o corporativo é bom, mas é bom ter o residencial também. É bom ter a visão dupla. Sim. Me perguntaram um dia desses, você acha que só ter residencial é mais vantagem ou menos vantagem? Eu acho que começar pelo residencial é ótimo. Mas quando você tem começar pelo corporativo é ótimo. Mas quando você tem a visão do residencial, que é mais ampla, Sim. Isso faz diferença. Eu arrisco a dizer que você trabalha melhor no corporativo quando você já passou pela experiência do residencial. Não que vai viabilizar uma ou outra, mas é um ganho de experiência porque você trabalha com mais produtos, com situações diferentes. Então... E me conta uma coisa, essa questão da relação, né? Tomadores de decisões são diferentes ali entre justamente esses dois segmentos, entre síndicos, gestores de facilities, de RH, enfim. Você consegue, eu acho que você é uma pessoa que se comunica, obviamente, muito bem, né? Você consegue transitar muito bem entre essas hierarquias também distintas. E como que você faz para levar essa ideia dentro para o síndico ou para o gestor, enfim, de facilities? Você acha que tem muita diferença ou praticamente não, é a mesma coisa, o discurso é praticamente o mesmo, obviamente com as suas particularidades pelas diferenças de segmento? Como que você enxerga isso? Ana, das experiências que eu tive, o corporativo foi menos burocrático. Então, você consegue acessar o tomador de decisão muito mais fácil, porque num condomínio residencial você tem vários tomadores de decisão. Sim. Porque se Tem depender de uma conselho, assembleia, por exemplo, ou até um conselho, é mais difícil do que no corporativo. Das experiências que eu tive, a pessoa ali do RH, do Facilities, ela tem ali muitas vezes autonomia, então ela recebe o contrato, ela valida com o jurídico, E deu. E implantar. E aí você vai mantendo o relacionamento. Eu sempre falo dessa questão, que eu acho que é um ponto forte que eu tenho, que eu uso isso muito ao meu favor, que é sempre ter o melhor relacionamento possível, maximizar sempre o relacionamento com os tomadores de decisão, as pessoas que depois vão conviver com você. Sim. Né? Isso ajuda você sempre trazer ali o mercado está assim, está assado. Me cita 3 coisas que são importantes nesse relacionamento, que você faz, priorizando isso, de manter esse relacionamento. O que você faz? Me dá 3 sugestões. Comecei a operar hoje, o que eu faço? Eu sempre vou... Tem empresas que querem um feedback formal. Certo. Então, eu nunca fiz um feedback formal. O meu sempre foi informal. Mas toda vez que eu vou lá abastecer, pelo menos uma vez no mês ou 2, eu chamo a pessoa para conversar. Certo. Falo para ela, olha, tá assim assado, o funcionamento tá indo assim. Muitas vezes empresas eles nem querem saber quanto vendeu no mês, eles só querem saber que o pessoal está sendo bem atendido. É bom isso, porque eles querem que funcione, eles não querem dor de cabeça. Uma coisa que eu sempre falo isso na apresentação é, gente, estou vindo para te trazer solução, não vou te dar problema, não vou te trazer dor de cabeça. Então não dá para ficar ali demandando todo dia, chamando a pessoa não tem tempo para parar, ela está em meio de reunião. Então você chama para conversar, olha, percebi que teve um desvio. Mas em compensação, você fala assim, olha, eu trouxe esses produtos novos. O que eu sempre fiz? Eu sempre escutei muitas sugestões. Eu faço isso até hoje. A Ana já presenciou. Já. Eu gosto de atender as pessoas que vão. É um mercado autônomo, mas eu atendo. E eu acho que isso faz diferença. Então, se eu estou abastecendo, eu paro. Eu falo com a pessoa, pego a sacolinha, eu ponho o produto para ela, eu pergunto o que está faltando. A pessoa entrou no meu ponto de venda. E em 30 segundos ela não pôs a mão no produto, eu já falo, o que está faltando? O que eu não trouxe? O que você estava procurando que você não achou? Exatamente. E aí a pessoa me dá ali uma sugestão, isso sempre é muito ganho. E no corporativo, a opção ali, a pessoa, você tem 5 tipos de trem. A pessoa fala, eu quero o 6º tipo. Cara, beleza, fácil de comprar. Na outra semana, 2 dias depois eu levei o Trento e a menina ficou 4 semanas me agradecendo porque eu levei. Então, você dá esse feedback pro prédio, pro tomador de decisão. Olha só, teu pessoal pediu tal coisa, aí eu trouxe, viu? Tiro foto, manda, avisa o pessoal que chegou agora um sorvete novo. Chegou aqui trouxe aqui a cerveja diferente, o pessoal pediu, tá aqui, a cerveja tem álcool. Então, manter esse relacionamento próximo, né? Então, prestar contas do que está acontecendo, mostrar o que você está levando inovação e deixar ele sempre posicionado.
sei lá, olha, acabou tal produto, Matheus, cadê você? Poxa, tô no trânsito chegando aí para abastecer. Aí manda a foto do carro lá cheio de caixa, aí a pessoa, legal, ó, beleza, só para eu me certificar. Você vai mantendo esse relacionamento próximo, você prevê, você antecipa problemas. É sempre positivo. Isso nos dois ramos, né? Mas no corporativo é muito legal. O pessoal cobra menos, mas eu gosto muito de dar esse feedback, de tangibilizar, né? Tangibilizar essa entrega, esse atendimento que a gente está fazendo, porque senão às vezes fica um negócio, já é autônomo a solução, né? Às vezes te vem um outro momento abastecer, acho que é legal dar essa tangibilizada. E falar com os usuários é sempre uma chave. Sei que tem gente que é mais contida do que eu, né? Não é muito difícil, mas assim, faz muita diferença. Pegar ali em tempo real, a pessoa está comprando, fala, o que está acontecendo, o que está faltando? O que você quer dar de sugestão? Você faz pesquisas recorrentes depois da abertura do ponto? Eu faço pessoalmente. Informalmente? Eu faço pessoalmente. Eu fiz já alguns casos, por exemplo, um ponto corporativo que precisava melhorar o desempenho que não estava suficiente. Poxa, vamos passar então uma pesquisa para ver o que está acontecendo? Né? Mas eu acabo sendo ali, medindo pessoalmente. Sim. Assim. Eu faço isso bastante, assim, sempre escuto o pessoal e recebo os feedbacks ali e anoto. Hoje mesmo eu estava abastecendo de manhã, a mulher chegou e falou, cadê o sorvete tal? Tinha lá todos 15 os tipos. outros sorvetes. Ela falou, é o melhor que tem, é o que eu mais gosto. Aí eu anotei e falei, assim que eu receber esse sorvete, eu vou mandar uma mensagem para o síndico para ele te avisar. Muito bem, anotei o apartamento dela. Então, ali você consegue medir. Estar no ponto de venda faz diferença. Às vezes você está num horário que não tem muita gente, aí você tem que buscar uma pesquisa mais formal, fazer um grupo de WhatsApp com os moradores, para quem gosta, enfim. E aí a consultoria vai te dar as diversas ideias que você pode usar para essa operação dar certo. Ótimo. Estamos indo para a reta final. Quer fazer mais uma perguntinha para o Matheus antes de eu seguir para o final? Eu ia fazer a pergunta que eu sei que tu vai fazer no final, então eu vou deixar tu conduzir. Você quer fazer? É a mesma. Vamos ver se é a mesma pergunta, né? Uhum. Não sei se vocês já falaram sobre isso, assim, mas dado tudo que já aconteceu na nossa vida nesses últimos 3 anos, desde que eu estava aqui na Honest, acho que é a pergunta de ouro que a gente, como franqueador, né, tem muita transparência e honestidade de perguntar: você investiria de novo na Honest Market Brasil? Assim, você acha que isso é uma coisa que valeu a pena e que você faria de novo essa aposta? Sim, já respondi para vocês. Você pode responder, a gente gosta de ser muito transparente. Eu já falei para vocês isso, já falei isso na primeira convenção, né? Falei isso no microfone lá. Falei, gente, a Honest não é perfeita, mas a gente faz acontecer. E eu sou testemunha do empenho da franquia em melhoras. Isso aí, o pessoal pode querer discutir comigo, eu sou testemunha disso. Né, do crescimento, da estruturação e de como tem caminhado e cada vez mais. Né? A gente vê, assim, toda vez que eu venho aqui no escritório, eu converso com todo mundo, né? E aí eu escuto, poxa, a gente está vendo tal coisa, às vezes eu compartilho, a gente está tentando fechar tal parceria. Poxa, eu sei que está em movimento. Né? E isso sempre me coloca numa tranquilidade de valeu a pena e valeria a pena fazer isso de novo. Isso a gente só não pode esquecer que tem que fazer acontecer a gente. A Ana, o Gustavo, o Murilo não vão chegar lá para abastecer para mim. Podia até ser, vou viajar de férias agora em julho. Quem sabe vocês não querem lá abastecer para mim para ver como é que tá esse dia a dia. Mas assim, a gente tem que fazer acontecer. Mas com certeza, hoje está muito mais fácil, Ana. Hoje está muito mais fácil. Eu lembro da primeira reunião... O que é ótimo, porque justamente isso demonstra nosso interesse nessa evolução. Né? Não posso olhar para isso com maus olhos. Não, é ótimo. Houve uma evolução, o mercado mudou bastante. Sim. Né? Os enfoques mudaram bastante. Mas assim, é um negócio que funciona. É um negócio que faz acontecer, que dá para fazer acontecer. Dedicar. Ótimo. E manda as datas em julho. Tá bom. Se não for na semana da BF, né? Bom, vou fazer a última pergunta aqui. Obrigado, eu ia fazer também essa pergunta, então a gente está super alinhado. A gente tem um grande desafio, né? Quando eu penso no projeto Jornada do Franqueado, ele tem uma missão muito grande que é educar o mercado. Todo negócio é um negócio de educação. E a melhor forma da gente selecionar as pessoas bem, na nossa visão, é conseguir levar um conteúdo. E o que a gente está fazendo aqui é levando um conteúdo do campo de batalha de quem está fazendo dia sim, dia também. E eu queria abrir esse espaço, Matheus, para você dar uma recomendação para a pessoa que está do outro lado, que sonha em empreender. Você trouxe um elemento da coragem aqui, né?
Então, imagina que tem gente que está assistindo esse nosso podcast ou está ouvindo esse podcast, está nesse momento de fazer uma avaliação para tomar uma decisão, seja ela pela Honest ou não. Porque, de novo, se for a Honest a melhor opção para você, ótimo, a gente vai estar feliz e a gente vai acompanhar esse processo aqui. Mas tem muita gente que está querendo tomar uma decisão de empreender e às vezes está inseguro. O que você poderia falar para essas pessoas que estão para tomar uma decisão de vida, que é uma decisão de vida, para conseguir avançar num projeto que ela sonha em realizar, assim, sabe? O que você acha que foi importante para você? Você falou um pouco no início, né, dessa decisão, mas eu queria deixar esse espaço final aqui para você fechar com essa recomendação. Murilo, planejamento é muito importante. Você não vai conseguir prever tudo que vai acontecer, né? Mas ter ali uma linha para seguir é um diferencial que tem que ter. Então, para quem opta por uma microfranquia, de qualquer ramo, né? Hoje, claro, eu só tenho a realidade aqui de franqueado da Honest, mas, por exemplo, na própria BF, eu sentei com... A gente tinha ali alguns vizinhos grandes, né? Muito maiores, redes enormes de outros segmentos, e eu tive ali troca com alguns deles, ali gestores de alguns deles, que falou, eu passo por tais problemas, que também são os problemas que a gente tem. Sim. Né? Que tem também aqui numa micro franquia. Lá o cara paga muito mais, é um trabalho muito maior, muito mais trabalhoso e às vezes tem a mesma postura ruim, né? Para fazer acontecer. Então, a pessoa não se planeja, a pessoa não estuda, a pessoa tem que se preparar no sentido de saber onde ela está entrando. Saber como que é, procurar pesquisar sobre o que ela está, qual o ramo que vai ser, quais são as dificuldades. Por isso que é legal, fala com um franqueado, fala com gente, vai no condomínio lá onde você já tem um mercadinho, chama uma pessoa para conversar, entende as diferenças de franquia e licenciadora, isso é bem importante no nosso ramo. Eu vou falar sobre isso. É importante você conhecer, saber, seja o ramo que for, Sim. traçar esse plano para poder ir atrás. Não fazer loucura e eu digo que não é para quem está desesperado. É um pouco difícil falar sobre isso. Assim. Se você está desesperado, não, porque o resultado pode demorar para acontecer. E tem loja que a gente abre que dá errado, que a gente fecha. Por quê? Porque às vezes os moradores não querem comprar. Tem loja que existe uma briga, o síndico coloca, mas tem um grupo contra o síndico e aí vamos boicotar o mercado, porque eu já passei por isso. Porque era uma iniciativa daquele síndico. Tem empresa que fala assim, vem que a gente vai ter aí 150 funcionários no dia e tem 50. No híbrido ainda. Exatamente. E aí você chega lá e depois de 3 anos você fala, eu fiz uma furada. Só que a gente só sabe operando. Então, você tem que ter um planejamento, você tem que estudar bem onde você está se colocando para não ser surpreendido além do que vai ser do necessário. Você precisa ter essa preparação. Isso faz bastante diferença. E conversar bastante com a empresa. No caso aqui, por exemplo, tirar todas as dúvidas. Se estiver em São Paulo, vem até aqui, conhece o espaço, conversa com as pessoas, visita ponto de venda. Acho que isso faz bastante diferença. Eu fui atrás, na época tinham poucos franqueados, fui conversar com alguns deles, liguei para quem eu não conseguia encontrar pessoalmente, fui visitar ponto, sabe, para saber como que a coisa dá certo, não dá. Cara, eu estou entrando numa furada, não estou. Então, é importante você se informar, se planejar e fazer, e correr atrás. Isso é importante. Então, dá certo, cara. Eu acredito muito que se dedicação dá certo. Pode não ser agora, pode ser com outro segmento, mas tem que correr atrás. É isso. 50% da responsabilidade nossa, 50% da responsabilidade do parceiro. Acho que isso é muito importante de deixar claro para quem pretende investir no nosso modelo de negócio. Bom, turma, a gente está caminhando aqui para o final. Matheus, gostaria de agradecer demais a tua presença. Muito feliz, né? Assim, a gente está fazendo aniversário aqui, quase de 3 anos dessa relação. Obrigado pela confiança. Obviamente, a gente vai voltar a conversar quando você abrir esses pontos, que são pontos mais estratégicos, né? Eu gostei muito do que você falou, de ter uma estratégia de pontos, de repente, mais próximos de porte maior. Não necessariamente você precisa ter 10, mas você está olhando para o faturamento e para a rentabilidade. É uma forma super importante de olhar o negócio. Então, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui. E agradecer também minha sócia que deu ar da graça aqui, depois de quase 5, 6 episódios. Então, queremos mais você aqui, tá bom? Opa!
Podemos contar com você nos próximos? Por favor, faço questão. Muito Então, obrigada. é isso aí, gente. Na próxima, teremos Jornada do Franqueado com a minha sócia aqui, Ana Paula. Turma, muito obrigado e Obrigada, até o pessoal. próximo Jornada do Franqueado. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.